se eu te dissesse que milhões de brasileiros caem na malha fina todos os anos por erros simples na declaração do imposto de renda? Às vezes é um valor digitado errado, um rendimento que ficou de fora ou até mesmo uma despesa médica que não foi declarada. E quando isso acontece, a sua declaração fica retida pela Receita Federal. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar os principais erros que fazem os contribuintes caírem na malha fina. E mais importante ainda, como evitar esses erros. Eu vou te mostrar ainda uma novidade importante no imposto de renda: a nova regra de isenção para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Será que quem ganha esse valor não precisa mais declarar? Mas antes de continuar, já deixa o like desse vídeo, porque esse conteúdo pode ajudar a te livrar de problemas com a Receita Federal. E se você gosta de conteúdo sobre dinheiro, investimentos, já se inscreve no canal. Aqui no Mente da Fortuna, a gente fala sobre dinheiro de forma simples e prática. Sem enrolação, bora pro vídeo! Mas antes de falar dos erros, é importante entender o que é a malha fina. Muita gente pensa que cair na malha fina significa que a pessoa fez algo ilegal. E não é bem assim. Na maioria das vezes, o que acontece é simplesmente uma inconsistência nos dados da sua declaração. Hoje, a Receita Federal tem um sistema extremamente sofisticado de cruzamento de informações. Ela recebe dados de vários lugares, dos bancos, empresas, corretoras, hospitais, dos planos de saúde e até de cartórios. Ou seja, quando você envia a sua declaração, a Receita compara o que você informou com o que outras instituições informaram sobre você. Se os dados não baterem, o sistema identifica essa diferença. E é aí que a declaração pode cair na malha fina. Agora vamos aos erros mais comuns. Esse aqui é disparado o erro mais comum. O contribuinte esquece de declarar algum rendimento. E isso acontece com muito mais frequência do que você imagina. Por exemplo, uma pessoa trabalhou em 2 empresas no mesmo ano, mas na hora de declarar, ela lembra apenas de um dos empregos. Outro caso muito comum é quem tem renda de aluguel. Às vezes a pessoa recebe esse dinheiro diretamente na conta e simplesmente esquece de declarar. Mas também acontece muito com investimentos. A pessoa tem dinheiro em um banco, em uma corretora, um aplicativo de investimentos e simplesmente acaba esquecendo de informar algum rendimento. Mas lembre-se de uma coisa muito importante: a Receita Federal já recebe essas informações das instituições financeiras. Ou seja, se você não declarar, o sistema provavelmente vai perceber. Por isso, a primeira grande dica é: reúna todos os seus informes de rendimento antes de começar a declaração. Informes do banco, da corretora, da empresa onde você trabalha, do seu plano de saúde. Tudo isso ajuda a evitar erros. E aqui vai um detalhe muito importante: se você teve mais de uma fonte de renda, precisa declarar todas elas, mesmo que o valor tenha sido pequeno. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Você costuma fazer a sua própria declaração de imposto de renda ou você prefere contratar um contador para isso? Escreve aqui nos comentários. Eu sempre gosto de ler a experiência de vocês. Esse é outro campeão de problemas com a Receita Federal: despesas médicas. Muita gente não sabe, mas as despesas médicas não têm limite de dedução no imposto de renda. Ou seja, quanto maior a despesa médica declarada, menor pode ser o imposto para você pagar. Por isso, a Receita presta muita atenção nesses valores. E aqui acontecem vários erros. Por exemplo, pessoas que declaram consultas médicas sem ter o recibo ou a nota fiscal. Pessoas que digitam o valor errado dessas despesas. Ou ainda, contribuintes que incluem despesas que não podem ser deduzidas. Tem gente que pensa que medicamentos comprados em farmácia, procedimentos estéticos ou tratamentos sem nota fiscal podem ser deduzidos no imposto de renda. Mas a realidade é que essas despesas não podem ser usadas como dedução. Por isso, a regra é simples: se você vai declarar despesa médica, guarde o recibo ou a nota fiscal. E guarde por pelo menos 5 anos, porque esse é o prazo que a Receita tem para a comprovação ser feita. Outro erro bastante comum envolve dependentes.
E aqui existem várias situações que podem gerar inconsistência. Por exemplo, um casal separado decide declarar o mesmo filho como dependente. Isso não pode. O dependente só pode aparecer em uma única declaração. Outro problema acontece quando o dependente tem renda própria. Imagine o seguinte cenário: seu filho está na universidade e começou a fazer um estágio. Mesmo sendo dependente de você, os rendimentos dele precisam aparecer na declaração. Se essa renda não for informada, o sistema pode identificar a diferença dos valores. E isso pode levar a declaração para malha fina. Você sabia disso? Pois é. Por isso, sempre que incluir um dependente, lembre-se de verificar se ele teve renda, despesas médicas ou se teve algum investimento no ano anterior. Tudo isso precisa entrar na sua declaração de imposto de renda. Esse erro cresceu muito nos últimos anos, principalmente porque cada vez mais brasileiros estão investindo. Hoje é comum as pessoas terem ações, fundos imobiliários, ETFs, títulos de renda fixa ou até criptomoedas. Cada um desses investimentos tem regras específicas na declaração. Alguns erros comuns são não declarar operações na bolsa, dividendos ou até mesmo não declarar os rendimentos que são isentos. Por exemplo, investimentos como LCI e LCA, eles são isentos de imposto de renda. Mas mesmo sendo isentos, eles precisam aparecer na sua declaração. Outro exemplo são os dividendos de ações. Eles são isentos de imposto de renda também, mas também precisam ser informados. A boa notícia é que as corretoras costumam fornecer informes de rendimento bem detalhados. Por isso, sempre utilize esses documentos na hora de declarar. Aliás, se você investe em ações ou fundos imobiliários, comenta aqui embaixo. Eu posso trazer um vídeo específico mostrando como declarar investimentos passo a passo. Esse erro é menos conhecido, mas também acontece bastante. A Receita Federal também analisa a evolução do seu patrimônio. Ou seja, ela observa se os bens que você possui são compatíveis com a renda que você declarou. Imagine aqui a seguinte situação. Uma pessoa declara renda anual de 40 mil reais, mas no mesmo ano ela compra um carro de 120 mil reais. Isso pode gerar um alerta para a Receita Federal, porque ela pode entender que existe uma incompatibilidade entre a renda do contribuinte e o patrimônio declarado. Nesse caso, o contribuinte precisa explicar de onde veio esse dinheiro. Pode ter sido uma herança, pode ter sido uma doação, a venda de um bem ou um financiamento do banco. Mas tudo isso precisa aparecer corretamente na sua declaração. Agora vamos falar de uma mudança importante. O governo anunciou uma nova regra que amplia a faixa de isenção do imposto de renda. Pela nova proposta, quem ganha até 5 mil reais por mês passa a ficar isento do imposto. Essa mudança beneficia milhões de brasileiros, mas aqui existem dois pontos que muita gente confunde. Primeiro, essa isenção só começa a valer a partir de janeiro de 2026, ou seja, ela só vai aparecer na declaração de imposto de renda de 2027. Portanto, quem recebeu salários, aposentadorias ou aluguéis acima de R$ 33.888 no total em 2025 precisa declarar. Segundo, ser isento de pagar imposto não significa necessariamente estar dispensado de declarar. Existem situações em que a pessoa ainda precisa integrar a declaração. Por exemplo, se teve investimentos no Brasil ou no exterior, se vendeu algum bem pessoal, se ela recebeu rendimentos isentos acima de 200 mil reais, ou se realizou operações na Bolsa de Valores acima de 40 mil reais no ano anterior. Por isso, é importante entender bem essas regras. Mesmo quem não paga imposto pode precisar prestar contas à Receita Federal. Agora, eu quero deixar algumas dicas simples, mas que fazem muita diferença. Primeiro, nunca faça a declaração com pressa. Muitos erros acontecem simplesmente por falta de revisão. Por isso, reserve um tempo e local adequado para fazer a sua declaração com calma. Segundo, sempre utilize os informes de rendimento oficiais. Evite digitar valores que estão na sua memória.
Afinal de contas, sua memória pode te trair e te colocar numa bela enrascada. Terceiro, revise todos os dados antes de enviar. O próprio programa da Receita Federal costuma mostrar alertas e pendências para você corrigir qualquer inconsistência antes do envio. E quarto, guarde todos os documentos. Guarde recibos, informe de rendimento do seu empregador, de bancos, de corretoras, comprovantes de pagamentos. Se a Receita Federal pedir comprovação, você precisa ter esses documentos para não entrar em apuros. Agora eu quero saber de você. Você já teve algum problema com a malha fina da Receita Federal? Ou conhece alguém que já passou por isso? Me conta aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que ainda precisa fazer a declaração de imposto de renda. Porque às vezes um erro pequeno pode virar uma grande dor de cabeça com a Receita Federal. E se você quer aprender mais sobre investimentos, organização financeira e construção de patrimônio, se inscreve no canal Mente da Fortuna, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!